Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Olá, sejam bem-vindos ao canal Leitura Diária CPAD. Eu sou Leidiane Alves, membro da Escola Matriz. A lição que estarei comentando é a lição de número 12, que tem por título A Igreja tem uma natureza organizacional. Nesta lição, estudaremos a perspectiva bíblica a respeito da natureza orgânica e organizacional da Igreja de Cristo. Nossa leitura de terça-feira registra o primeiro concílio para tratar de assuntos doutrinários e a nossa referência bíblica se encontra no livro de Atos, no capítulo 15, versículo 6, que diz o seguinte: Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Esse evento foi chamado de o Concílio de Jerusalém. Contextualizando esse versículo, cabe nos lembrar que nos primeiros dias da igreja cristã, a igreja era composta predominantemente por judeus. Em Atos, a partir do capítulo 8, o evangelho se espalhou para os samaritanos, que eram uma mistura étnica de judeus e gentios, e muitos samaritanos receberam Jesus Cristo como Salvador. Em Atos, a partir do capítulo 10, vemos o apóstolo Pedro levando o evangelho especificamente aos gentios, e muitos receberam Cristo como Salvador. No capítulo 13 e 14, Paulo e Barnabé tiveram um ministério também muito frutífero. Todos esses gentios que se voltaram para a fé em Cristo causaram uma grande preocupação entre os crentes judeus, e isso foi expresso especificamente no livro de Atos, no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 18. Essas questões causaram então preocupação e foram decididas ali no Concílio de Jerusalém. As questões ali levantadas giravam em torno se os gentios precisavam primeiro se tornar judeus antes de se tornarem cristãos, ou se os gentios precisavam observar a lei mosaica depois de se tornarem cristãos. O concílio, portanto, tomou as seguintes decisões. Primeiro, os gentios convertidos não deveriam ser obrigados a seguir a lei de Moisés. Segundo, a salvação depende da fé e não da circuncisão. Terceiro, a vocação missionária de Paulo seria para os gentios e a de Pedro para os judeus. Todos no conselho concordaram com a proposta feita por Tiago e então eles enviaram cartas e representantes para Antioquia e outras congregações cristãs para informá-las da decisão tomada. Eles também reconheceram na carta o papel do Espírito Santo em testemunhar que essa norma era boa, e isso reflete a organização da igreja, mas também a ressalta como um organismo vivo. Isso pode ser melhor estudado quando aprendemos sobre a eclesiologia, a igreja como organização e organismo. A mensagem de Cristo no livro de Apocalipse, às 7 igrejas no oeste da Ásia, também tem um propósito de instruir, advertir e edificar. E isso mostra como as igrejas devem ser organizadas, cada uma com suas particularidades. A igreja como organização, desde os primórdios, era até simples, mas existia. A igreja tinha uma liderança centralizada nos apóstolos. Os apóstolos eram os responsáveis por doutrinar. Eles cuidavam da parte administrativa. Eles também instituíam as lideranças locais. Eles se reuniam, como vimos a partir do livro de Atos, no capítulo 15. Ou seja, o Concílio de Jerusalém nos ensina algumas lições que devem ser aplicáveis na igreja até hoje. Como compartilhar ideias diferentes em um conselho pode ajudar os membros à medida que buscam a vontade do Senhor e pode levar a um acordo do que todos devem seguir. A concordância ou decisão final vem da autoridade de seus líderes. Os membros do conselho e outros membros da igreja podem apoiar e confiar nas decisões tomadas pelas autoridades. Assim, entendemos que a organização da igreja é saudável. Ela permite com que a igreja se movimente de forma organizada e isso mantém a igreja viva. Concluímos o nosso comentário desejando a você um excelente dia e que o Senhor vos abençoe.